Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Hoje eu estou aqui para te atualizar sobre judicialização da saúde. Nós estamos diante de uma decisão importantíssima do Superior Tribunal de Justiça, que não esperou o Supremo Tribunal Federal resolver uma questão muito importante sobre a necessidade ou não, a obrigatoriedade ou não da União estar no polo passivo em um determinado tipo de pretensão jurídica acerca da política pública saúde. Eu estou me referindo ao que decidiu o STJ no incidente de assunção de competência 14, que reúne aí vários conflitos de competência. Nós estamos tratando de constitucional barra processo civil, estamos tratando de judicialização da saúde e estamos tratando de um dos temas mais importantes para os concursos de procuradoria, justamente porque estamos falando de política pública saúde e das demandas que essa política pública origina, que obrigam a atuação de estados, municípios e União Federal a defender as suas pretensões jurídicas nas ações judiciais. Bom, se você estiver numa segunda fase da advocacia pública e o questionamento for esse, a União deve estar necessariamente no polo passivo nas ações de saúde que reclamam medicamentos registrados na Anvisa, mas não inclusos nos protocolos clínicos do SUS. Então, nós temos aqui um questionamento que poderia muito bem fazer parte da tua segunda fase dos concursos de procurador. Veja que o problema aqui se limita a saber o seguinte: eu tenho uma pretensão jurídica deduzida em juízo contra o poder público e nessa pretensão jurídica o autor ele quer que o poder judiciário obrigue Estado, município, União, enfim, contra quem esse autor demandar, a entrega de um medicamento que, embora se encontre registrado na Anvisa, não está listado enquanto medicamento disponível para entrega gratuita via Sistema Único de Saúde. Aqui eu preciso que você se lembre o seguinte, ó. Se eu tenho uma ação em que se discute um medicamento não registrado na Anvisa, portanto, para a patologia do autor, ele requer, junto ao Poder Judiciário, a entrega de um medicamento que não tem registro na Anvisa, nesse caso, a União tem que necessariamente estar no polo passivo da ação. Mas aqui o medicamento ele tem registro, portanto, a questão é um pouco diferente. O medicamento tem registro na Anvisa, portanto, a sua comercialização no território nacional ela é viável, ela é permitida, mas esse medicamento não está incluído na política pública de dispensação de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde. Nessa segunda situação, a União também tem que estar no polo passivo dessa ação? Essa é a pergunta, essa é a pergunta principal, esse é o tema principal desse incidente de assunção de competência e isso poderia muito bem estar na tua segunda fase dos concursos da advocacia pública. Aqui eu preciso te chamar a atenção, já e desde já, que Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal discutem o mesmo problema na atualidade. Exatamente nesse momento, STJ e Supremo discutem, ou pelo menos o STJ discutia, o mesmo problema, a mesma situação. O Supremo, em 11 de 4 de 2023, nesse recurso extraordinário 1.366.243, tema 1234, o Gilmar Ferreira Mendes, relator, determinou a suspensão de todos os processos com essa discussão, ou seja, medicamento com registro, mas não incluído nos protocolos clínicos do SUS, a União tem que estar ou não no polo passivo. Ele determinou a suspensão de todos os processos com esse tema, para que ele possa efetivamente revisar junto ao Supremo o tema 793, que é a questão da solidariedade dos entes federativos no que diz respeito à política pública saúde em ações judiciais, e determinar se a União tem que ou não estar no polo passivo nessa situação ora estudada. O STJ não esperou o Supremo. O STJ, no incidente de assunção de competência 14, julgou o tema, não que ele teria que esperar o Supremo, mas de fato ele não esperou, e o STJ chegou a algumas conclusões no julgamento desse incidente de assunção de competência, fixando algumas teses. Isso aconteceu exatamente no dia 12 de abril de 2023. Portanto, um dia depois do Gilmar Ferreira Mendes suspender todos os processos, judicialmente falando, sobre a discussão
acerca se a União tem ou não que estar no polo passivo da ação que requer medicamento com registro na Anvisa, mas não incluso nos protocolos clínicos do SUS, o STJ julgou o incidente de assunção de competência sobre o mesmo tema. Vamos para as teses que o STJ fixou nesse julgamento. Vamos lá, ó. Primeira tese. Nas hipóteses de ações relativas à saúde, intentadas com o objetivo de compelir o poder público ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na dispensação de medicamento não inserido na lista do SUS, mas registrado na Anvisa, então esse é o tema, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar. O STJ manteve então a situação da forma como ela sempre aconteceu. Por exemplo, se não for o caso da União ter que estar no polo passivo, como eu disse no começo do vídeo, ou seja, quando o medicamento não tem registro na Anvisa, o autor ingressa com a ação judicial e ele escolhe contra quem ele ajuiza a ação, porque os entes são solidariamente responsáveis no que diz respeito às pretensões jurídicas acerca da política pública saúde. Se o autor ingressar contra só o município, justiça estadual. Município e Estado, justiça estadual. Só Estado, justiça estadual. Se em qualquer hipótese ele colocar a União no polo passivo, justiça federal. Então o STJ manteve a situação exatamente como ela já se encontra na jurisprudência, ou seja, o autor da ação escolhe contra quem demanda quando a pretensão jurídica é saúde em face do poder público, também na hipótese em que o medicamento tem registro na Anvisa, mas não se encontra nos protocolos clínicos do SUS para dispensação gratuita. Então, esse é o primeiro ponto fixado pelo STJ, extremamente importante, mas preciso te dizer, o STJ não altera o caminhar da situação. O autor da ação escolhe contra quem demanda e em qualquer situação, se a União estiver no polo passivo, nós temos, portanto, a competência da Justiça Federal. Se a União não estiver no polo passivo, em qualquer configuração, Estado, município ou Estado e município, nós temos a competência da Justiça Estadual. A segunda tese fixada pelo STJ, no julgamento desse incidente de assunção de competência, é a seguinte: as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação. Ou seja, se não for o caso jurisprudencial da União ter que estar no polo passivo, então não compete ao juízo, nessa situação, interpretar a repartição de competência administrativa, especialmente aquela prevista na Lei 8.080, ou seja, na Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde, para dizer que a União tem ou não interesse no feito, pegar o processo da Justiça Estadual e encaminhar para a Justiça Federal. Ele, juízo estadual, nesse caso, tão somente deve redirecionar o cumprimento da sentença, ou seja, de acordo com aqueles entes que o autor escolheu para ocupar o polo passivo, o juízo ele precisa determinar quem cumpre a obrigação de fazer, ou, nesse caso, se a União não estiver no feito, ele pode determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente. Então, se o autor ajuiza a ação visando a entrega de medicamento com registro na Anvisa, mas sem estar nos protocolos clínicos do SUS contra Estado e município, o juiz ele pode, na sentença, dizer que o Estado cumpre a entrega do medicamento e ele será ressarcido pela União. O juiz pode fazer isso. O que ele não pode é interpretar as regras da repartição de competência da Lei 8.080 para dizer não, a União tem que estar no polo passivo. É isso que está dizendo o STJ. Não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade da causa, à luz da Lei 8.080/90, ou a nulidade das decisões proferidas pelo juiz estadual ou federal, questões que devem ser analisadas no bojo da ação principal. Então, nesse caso, o STJ mantém as coisas como estão, em termos de ajuizamento de ação que visa discutir política pública saúde, quando o medicamento tem registro na Anvisa, mas não está na lista de dispensação do SUS, e diz que os juízes eles não devem interpretar a Lei 8.080, a repartição administrativa de competência dos entes federativos, para dizer quem tem ou não que estar no polo passivo nessa situação. Eles devem
redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente. Sim, isso sim, mas não suscitar conflito ou determinar a inclusão da União no feito. E para terminar, diz o STJ, a competência da Justiça Federal nos termos do artigo 109, inciso 1 da Constituição, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figurem no polo passivo da demanda, ou seja, a competência em razão da pessoa, competindo ao juiz federal ou ao juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo. Então, não compete à Justiça Estadual dizer se a União tem ou não interesse em determinada demanda. Pela súmula 150 do STJ, essa competência é exclusiva da Justiça Federal, não cabendo ao juiz estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência, súmula 254 do STJ, ou seja, se o juiz estadual recebeu o processo em que o juiz federal determinou a exclusão da União no feito, dizendo que não há interesse da União, não compete ao juiz estadual, nesse caso, decidir sobre o interesse da União, muito menos suscitar conflito de competência, é o que disse o STJ em complemento na terceira parte da tese, firmada no incidente de assunção de competência 14, julgado recentemente. Então, preste bastante atenção, porque essas decisões, essas teses fixadas pelo STJ, são importantíssimas para a tua prova. Por quê? Você pode perguntar, professor, e o Supremo? Bom, até que o Supremo decida o tema 1234, tema 1234, o que vale é a decisão jurisprudencial que nós temos do STJ e que nós acabamos de estudar. Agora, para o STJ, a conclusão é: a União não tem que estar no polo passivo quando o medicamento está registrado, mas não está inserido na lista do SUS. Então, para o STJ, a União não tem que obrigatoriamente ocupar o polo passivo das ações de saúde quando o medicamento tem registro na Anvisa. Quando ele não tem, a União tem que estar no polo passivo, mas quando ele tem registro, mas não está na lista de dispensação do SUS, a União não tem que obrigatoriamente estar no polo passivo dessa demanda. Mas você poderia perguntar, e o Supremo, professor? Bom, o Supremo, nós vamos ter que aguardar a solução do tema 1234, como eu acabei de dizer, e até que o Supremo resolva o tema 1234, a decisão jurisprudencial válida para a solução dessa questão, medicamento, repito, registrado, mas que não está na lista do SUS, é a que nós acabamos de estudar no STJ ou proveniente do Superior Tribunal de Justiça. Decisão muitíssimo importante, acabou de sair, muitíssimo importante para os teus concursos de procurador, e eu espero ter te ajudado com mais essa. Forte abraço, até os nossos próximos encontros.